Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar agora sobre a neuroanatomia do mesencéfalo, mais uma importante parte do tronco cerebral, parte mais superior do tronco cerebral. Eu recomendo fortemente que antes de assistir a esta conversa sobre o mesencéfalo, vocês assistam às apresentações precedentes sobre a medula, o bulbo e a ponte. Veja que estamos seguindo um sentido ascendente na neuroanatomia, no neuroeixo. Ora, e por que é importante nós estudarmos a neuroanatomia do mesencéfalo? Para compreender a sua estrutura funcional e para seguir compreendendo o tronco encefálico como via de passagem de impulsos entre o cérebro e o corpo, nos dois sentidos, além de ser sede de importantes núcleos. Em um momento posterior, nós vamos ver as correlações anatomoclínicas, que tem como sede o mesencéfalo, como essa neuroanatomia pode ser envolvida em situações patológicas, em doenças. Então, de um ponto de vista anterior, numa visão anterior, a principal estrutura do mesencéfalo que nós podemos observar, aqui superior à ponte, são os pedúnculos cerebrais. Parecem duas grandes colunas que suportam o cérebro superiormente. E dois nervos cranianos bastante em relação com o mesencéfalo, tanto que os seus núcleos têm sede no mesencéfalo, são o óculo motor, que tem origem na fossa interpeduncular, e o nervo troclear, que tem origem na parte posterior do mesencéfalo. Aliás, é o único nervo que tem origem aparente na face posterior do tronco e dá uma volta em torno do pedúnculo cerebral no seu caminho rumo à órbita. Esses dois nervos participam da motricidade ocular extrínseca. Em uma visão sagital mediana como esta, nós podemos observar o mesencéfalo, a sua parte posterior composta pela lâmina quadrigêmea. Por que lâmina quadrigêmea? Porque tem 4 protuberâncias, 2 superiores e 2 inferiores, chamadas de colículos. Os colículos superiores associados à via visual, os colículos inferiores associados à via auditiva. E veja este pequeno canal no mesencéfalo, é o aqueduto cerebral, ou aqueduto de Sylvius, que liga o terceiro ventrículo ao quarto ventrículo, fazendo parte, portanto, da via de drenagem licórica. E se houver alguma obstrução no aqueduto, haverá como consequência hidrocefalia, que faz parte da via de drenagem do líquor. Nesta visão oblíqua, posterolateral, nós podemos observar ainda o pedúnculo cerebral. A origem aparente do nervo troclear na face posterior do tronco vai dar uma volta, vai contornar o mesencéfalo para se dirigir à órbita. A placa quadrigêmea ou lâmina quadrigêmea com os colículos superiores e inferiores. Pedúnculo cerebelar superior, que faz a comunicação do mesencéfalo com o cerebelo. Lembrando que o cerebelo se comunica com o tronco por meio dos 3 pedúnculos cerebelares. Pedúnculo cerebelar superior com o mesencéfalo, pedúnculo cerebelar médio, maior deles, com a ponte, e pedúnculo cerebelar inferior com o bulbo. Tá? E é a única comunicação do cerebelo com o resto do sistema nervoso. Nesta visão posterior, nós vemos com mais nitidez a lâmina quadrigêmea, a face posterior dos pedúnculos cerebrais, o pedúnculo cerebelar superior, a origem aparente do nervo troclear. Então, face posterior do mesencéfalo, e vejam que ele já não se relaciona
posteriormente com o cerebelo, como o fazem a ponte e o bulbo. O mesencéfalo, portanto, parte mais superior do tronco cerebral. Neste corte transversal, neste esquema, nós percebemos a divisão do mesencéfalo em base, composta principalmente pelos pedúnculos cerebrais na sua parte externa, tegmento, esta parte central, e o tecto do mesencéfalo é do aqueduto de Silvius para trás, composto principalmente pela lâmina quadrigêmea. Percebam a origem aparente do nervo oculomotor na fossa interpeduncular. Embora o núcleo do oculomotor esteja situado na proximidade do aqueduto, as fibras saem do núcleo, percorrem um trajeto no tegmento do mesencéfalo e têm a sua origem aparente na fossa interpeduncular. Outra estrutura importante a ser notada neste corte transversal é a substância negra, rica em melanina, por isso tem uma coloração enegrecida, mesmo na análise macroscópica, você pode observar isso no laboratório de neuroanatomia, mas também rica em dopamina. Essa estrutura faz parte do sistema de controle do movimento. E a ausência ou a perda ou a diminuição de dopamina na substância negra está na base fisiopatológica da doença de Parkinson, doença que traz rigidez, tremor, dificuldade de realizar os movimentos, bradicinesia, em uma síndrome de perda de controle do movimento que tem na sua origem o déficit de dopamina na substância negra nessa região aqui do mesencéfalo. Quais seriam os principais núcleos do mesencéfalo? Núcleo do troclear, relacionado ao nervo troclear. Núcleo do oculomotor, relacionado ao terceiro nervo craniano, nervo oculomotor. Núcleo do trato mesencefálico do trigêmeo. Vamos explicar isso aqui. É meramente um prolongamento superior do núcleo sensitivo principal do trigêmeo que fica na ponte. Não é um núcleo à parte, é que o formato do núcleo do trigêmeo é complexo, ele tem um alongamento, um prolongamento superior, que será chamado de núcleo do trato mesencefálico do trigêmeo. E um outro núcleo importante no mesencéfalo é o núcleo rubro, relacionado também ao sistema de controle do movimento, ao sistema de coordenação do movimento. Neste esquema, nós podemos perceber, no interior do mesencéfalo, o núcleo do oculomotor, de onde saem as fibras para o oculomotor que terão a sua origem aparente na fossa interpeduncular, o núcleo do troclear, que dará origem ao nervo troclear, o núcleo rubro, que será atravessado pelas fibras do oculomotor, a substância negra. E aqui à frente, no pedúnculo cerebral, ficam as fibras do trato córtico-espinhal, as fibras do trato piramidal, também chamado bem compactadas. Vamos lembrar que no bulbo, o trato motor voluntário, ou o trato córtico-espinhal, ou o trato piramidal, estão bem compactadas nas pirâmides do bulbo. Na ponte, essas fibras estão mais dispersas na base da ponte. No mesencéfalo, elas estão novamente bem compactadas nos pedúnculos cerebrais, na parte mais anterior do mesencéfalo. Então, o que há de substância branca no mesencéfalo? O que há de tratos de substância branca no mesencéfalo? Essa lista é basicamente igual à que nós já vimos no estudo da ponte. Nós temos aqui os 4 leminiscos, que já estavam presentes na ponte. Lembrando a definição de leminisco, um trato sensitivo que tem como destino o tálamo. Leminisco medial resultante da fusão dos fascículos grácil e cuneiforme, portanto transmitindo os impulsos referentes a
tato epicrítico, a propriocepção consciente, a sensibilidade vibratória e a estereognosia. Leminisco lateral relacionado às vias auditivas. Leminisco trigeminal transportando os impulsos que foram captados pelo nervo trigêmeo, impulsos sensitivos. Leminisco espinhal resultante da junção dos tratos espinotalâmicos anterior, que transmite pressão e tato grosseiro, e lateral, que transmite temperatura e dor. Pedúnculo cerebelar superior liga o mesencéfalo ao cerebelo. O trato córtico-espinhal ou trato piramidal transita na parte mais anterior do pedúnculo cerebral, o trato da motricidade voluntária. Os tratos extrapiramidais, nós já comentamos, são responsáveis pelo controle desta motricidade voluntária, não por executar o movimento diretamente, mas por controlar o movimento para que ele seja na medida certa, sem tremor, o mais adequado possível. Tratos córtico-nucleares, também já falamos sobre isso na conversa sobre a neuroanatomia da ponte. Eles são análogos ao trato córtico-espinhal, mas não se dirigem à medula, e sim a núcleos motores no tronco. Por exemplo, o trato córtico-espinhal sai da área motora primária no córtex cerebral para a medula para que eu mova o membro superior, por exemplo. O trato córtico-nuclear sai de uma ordem superior no córtex para o núcleo do óculo motor para que eu mova os globos oculares. Então é análogo ao córtex espinhal, mas não vai à medula, vai a núcleos motores no tronco. Substância reticular, já conversamos também nas outras apresentações, são neurônios dispersos, esparsos, corpos celulares de neurônios esparsos, difusos no tronco, onde não há tratos e onde não há núcleos. Tem uma função de ativação do córtex, por isso também chamada de SARA, substância ascendente reticular de ativação. E o fascículo longitudinal medial, trato que faz ligação, faz conexão entre os diversos núcleos do tronco para que eles ajam, para que eles atuem em harmonia, em consonância. Mais um esquema transversal do mesencéfalo, para que se tenha uma ideia de conjunto. Podemos observar a lâmina quadrigêmea, o aqueduto, o núcleo rubro, atravessado pelas fibras do nervo óculo-motor, a substância negra e a parte mais anterior do pedúnculo cerebral, onde está o trato piramidal. Como já é tradição em nossas conversas, uma obra de arte relacionada à área da saúde, essa obra de arte muito significativa, The Doctor, de Samuel Luke Fields, de 1891. Essa obra é fruto de uma experiência pessoal do autor, que perdeu um filho, mas foi muito reconhecido, muito agradecido ao papel dedicado do médico no caso e retratou a situação nessa obra muito significativa. Do ponto de vista de imagem, a ressonância magnética nos permite observar bastante bem o mesencéfalo. Perceba aqui superiormente a ponte, mesencéfalo, lâmina quadrigêmea, o aqueduto passará aqui logo anterior à lâmina quadrigêmea, ligando o terceiro ventrículo ao quarto ventrículo. Neste corte axial ou transversal, em T2, o líquido é branco, nós vemos aqui o mesencéfalo, o aqueduto de Sylvius aqui na sua parte mais posterior, lâmina quadrigêmea, pedúnculos cerebrais. Com um grau de boa vontade, dá até para perceber o núcleo rubro aqui no interior do mesencéfalo. Nesta aquisição em T1, também axial ou transversal, nós percebemos o
o mesencéfalo, pedúnculos cerebrais, fossa interpeduncular, lâmina quadrigêmea aqui atrás, e esse pontinho preto, o aqueduto de Silvius, já que em T1 o líquido é preto. Muito bem, esses eram os principais conceitos sobre a neuroanatomia do mesencéfalo. Espero que tenham aproveitado e até uma próxima oportunidade.